Capitulo 3. Os cães da ruína guardam as portas do destino. Um covarde morre 1000 vezes, mas um homem corajoso morre apenas uma vez. Morrendo de vontade de fazer história. Era uma típica noite quente de agosto em Redding, Califórnia. Carolyn estava se dirigindo a uma loja de roupas local para conseguir algumas coisas antes de ir para casa. Ela encontrou uma vaga de estacionamento livre e manobrou o veículo para entrar nela. Assim que estacionou o carro, ela desligou o motor. Ao estender a mão para fechar a janela do lado do passageiro, um jovem de 20 e poucos anos veio até o lado do motorista e gritou: "Saia do carro!" Foi então que ela percebeu que o braço dele estava dentro do carro e que ele estava mantendo uma arma apontada contra suas costelas. Carolyn, uma mulher na casa dos 50 anos, bastante quieta e modesta, disse: "Olha, você não quer este carro. Ele não anda bem, consome muito e o ar-condicionado não funciona." Em seguida, apontando para a arma, ela disse: "O que é isso?" Ele disse: "Minha arma." Sentindo a ousadia do senhor crescer dentro de si, ela olhou bem nos olhos e perguntou: "O que você vai fazer com ela?" De repente, todo o corpo dele relaxou, como se tivesse prendendo a respiração. "Nada." Ele suspirou. "Precisamos conversar", Carolyn disse gentilmente. "Você foi planejado. Deus quer que você ouça o que tenho a lhe dizer." Ele balançou a cabeça, mostrando-lhe que a arma não fora sequer carregada, e a colocou de volta em sua mochila. O pretenso ladrão se ajoelhou ao lado do carro enquanto Carolyn começava a conversar com ele como uma mãe falaria ao seu filho sobre o quanto o Pai Celestial o amava. Ele abriu e derramou seu coração, compartilhando problemas e dificuldades de sua vida. Ela perguntou se ele estaria considerando se suicidar. Ele disse que havia escrito uma carta para os seus pais naquela mesma manhã sobre o desejo de tirar a sua vida. Ela ministrou na vida dele por quase 1 hora. Colocando a mão sobre sua cabeça curvada, ela orou por ele e sentiu um amor indescritível sendo derramado nele através de seu espírito. Tão surpreendente quanto possa parecer, era difícil para eles dizer adeus um ao outro. Ambos queriam ficar imersos na presença de Deus em um encontro que nenhum dos dois jamais vai esquecer. Disfarçada de dona de casa, Carolyn é uma princesa que se recusou a ser intimidada por um bandido e, em vez disso, alterou radicalmente o curso da vida de um jovem. Perdendo o medo da morte. As pessoas gostam de ouvir histórias de heroísmo cotidiano, mas a maioria de nós duvida se teria sido capaz de responder com tanta ousadia. Há muitas outras histórias em que as pessoas veem o mal, mas não fazem nada, preocupando-se mais em salvar suas próprias vidas do que em viver sacrificialmente. Essa mentalidade de sobrevivência não tem lugar nos corações e nas mentes dos filhos e filhas do rei. Jesus disse: "Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á." MT 16:25. A mentalidade de sobrevivência é um valor-chave limitado, que restringe o impacto de nossas vidas para o aqui e agora e nos rouba das façanhas históricas que foram atribuídas a cada um de nós pelo próprio Deus. Nossa mentalidade de sobrevivência deveria ter sido confrontada no batismo. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." MT 16:24. A vida ressurreta é encontrada logo após a crucificação. Para sermos discípulos de Cristo, devemos lidar com a morte de cabeça erguida. Fazemos isso tomando nossa cruz e seguindo Jesus até a crucificação no tanque batismal. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. RM 6:3-5. Quando carregamos a nossa cruz até o tanque batismal, a morte, que é o último inimigo da nossa alma, é destruída e começamos a experimentar a vida da ressurreição. O escritor de Hebreus disse isso melhor. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. HB 2:14-15. Apenas imagine o que todo um exército de pessoas mortas viventes pode realizar quando elas já não são intimidadas pela morte, mas estão cheias da ousadia de Deus. As pessoas da realeza vivem a partir da eternidade, portanto, não veem a morte física como um fim,
mas como uma entrada para uma nova dimensão em Deus. Quando encontrarmos um crente que ama o dom da vida e não tem medo da morte, conhecemos uma pessoa que é livre para viver de verdade. Eu vi isso em primeira mão no meu amigo Bob Perry. Em 2000, fiquei muito doente. Havia uma chance de que eu tivesse uma doença de grave risco de vida, e isso me paralisava pelo medo da morte. Um dia liguei para Bob, que tinha sobrevivido a um câncer de rim vários anos antes, mesmo após ter sido informado pelos médicos de que não era esperado que ele vivesse. Perguntei-lhe: "Você alguma vez teve medo de morrer?" "Não." Ele disse: "Por que não?" Eu perguntei: "Não tem como me ameaçar com o céu?" Ele proclamou: "Desafiando a morte. Estou convencido de que a verdadeira coragem só nasce naqueles que têm encarado o medo da morte. Há uma série de farsantes, pessoas que parecem corajosas por fora, mas são criancinhas assustadas por dentro. Algumas das pessoas mais duronas do mundo são realmente abaladas pela morte. Pessoas que já lidaram com a morte são perigosas. Você não pode pará-las, porque não há mais nada com o que ameaçá-las." Jason M. Sennott é um estudante da Escola Bethel de Ministério Sobrenatural que personifica isso. Jason foi ao Peru para ministrar nas ruas quando um homem se aproximou dele e sacou uma arma. Ele a apontou para sua cabeça e disse: "Cale a boca. Pare de pregar ou eu vou matar você." Jason olhou bem nos olhos dele e respondeu: "Vá em frente, atire em mim. Eu vim aqui para morrer." O homem fugiu. Recuse-se a ser intimidado pelos elementos. Outro estudante, Bob Brown, recusou-se a ser intimidado pelos elementos, os poderes deste mundo, e, em vez disso, agarrou-se ao seu momento de ser lembrado na história. Ele foi a uma viagem da escola de ministério a Tijuana, México, com cerca de 60 outros estudantes. O chefe de polícia daquela cidade havia encontrado o senhor não muito antes disso e deu à nossa equipe uma autorização para pregar na praça central da Rua da Revolução. Logo após os nossos alunos ajustarem o equipamento de som, a chuva começou a cair. Os alunos de ministério se reuniram em um círculo para orar sobre o que fazer. De repente, Bob sentiu que Deus lhe disse para que fosse até o microfone e fizesse um anúncio. Ele pulou no palco e proclamou: "Jesus ama vocês. Ele vai provar isso agora ao parar a chuva." Ele apontou para as nuvens e gritou: "Chuva, pare agora. Nuvens vão para trás." Em um segundo a chuva parou e as nuvens recuaram. As pessoas ficaram admiradas. Uma senhora, no terceiro andar de um prédio de apartamentos em frente, gritou em espanhol: "Eu quero receber esse Jesus." Bob a levou a Cristo usando o sistema de som. Ela ergueu as mãos ao céu para agradecer a Deus. Logo em seguida, o poder do Senhor veio através de sua janela e a derrubou no chão. Coragem no mercado. Minha história favorita até agora é a de Chad Dedmon. Chad é um recém-casado que acabou de se formar na escola de ministério este ano. Alguns meses atrás, ele entrou em um supermercado local para comprar algumas rosquinhas. Enquanto estava na fila para pagar por sua comida, ele notou que a mulher na frente dele estava usando aparelhos auditivos. Chad fez algumas perguntas e descobriu que ela era completamente surda de um ouvido e 50% surda do outro. Ele perguntou se podia orar por ela e, com sua permissão, colocou as mãos sobre os ouvidos dela e ordenou-lhes que fossem curados. Ele, então, convenceu-a a tirar seus aparelhos auditivos. Ela descobriu que estava completamente curada e que ouvia perfeitamente. A senhora estava chorando, assim como a caixa que estava observando a coisa toda acontecer. Chad perguntou à caixa se ele poderia usar o sistema de alto-falante e perguntar às pessoas na loja se ele poderia orar por elas, porque Deus lhe havia mostrado mais curas que ele queria operar na vida de outras pessoas. A senhora concordou e lhe deu o microfone. Atenção, todos os clientes. Deus acabou de curar esta senhora surda. Ele entregou o microfone para a senhora que havia sido curada e pediu-lhe que dissesse às pessoas o que Deus tinha feito. Ela o fez em meio às lágrimas, e em seguida, entregou o microfone de volta para Chad. Chad disse: "Deus me mostrou que há alguém aqui que tem um problema no quadril esquerdo e ele quer curá-lo. Venha para o corredor 12 e eu vou orar por você." Ele anunciou várias outras palavras de conhecimento sobre cura, e dentro de alguns minutos as pessoas estavam reunidas em torno do caixa. Uma senhora, dirigindo um carrinho elétrico, veio e disse: "Eu sou aquela com problema no quadril esquerdo. Vou passar por uma substituição de quadril amanhã." Chad orou por ela e, em seguida, convenceu-a a andar para testá-lo. Isso levou algum tempo,
visto que a mulher se recusou a levantar-se e caminhar. Ela finalmente o fez, e em seguida, começou a correr, gritando: "Estou curada, estou curada." O encontro terminou com mais 2 pessoas sendo curadas e várias pessoas recebendo o Senhor após Chad pregar uma mensagem de cura e salvação ali mesmo na loja. A maioria de nós amaria ver Deus se mover como ele o fez com esses alunos, mas se não tivermos lidado com a nossa mentalidade de sobrevivência, não vamos ter a força para sair e agarrar os momentos divinos de oportunidade. Quando estamos com medo, ficamos na varanda da nossa vida e nunca voamos com as águias. Se tomarmos uma postura defensiva, estaremos na prática entregando a posição de influência e autoridade que Deus nos chamou para ter ao inimigo. No vácuo que deixamos, outros que encontraram uma causa pela qual vale a pena morrer se levantarão com convicção e poder pelo lado das trevas. Em seguida, a grande aventura é substituída por uma existência chata e monótona. O medo nos incapacita a combater o bom combate para o qual Deus nos chamou. Isso tem sido disfarçado na igreja como mordomia, sabedoria e um monte de outras palavras espirituais, reduzindo a experiência cristã a simplesmente proteger o forte. As únicas convicções pelas quais vale a pena viver são aquelas pelas quais vale a pena morrer. Muçulmanos radicais estão se explodindo em nome de Alá. O mundo não consegue imaginar por que alguém seria tão louco. Quero deixar claro que acredito que esses muçulmanos radicais são assassinos que tiram a vida de inocentes. Não quero tomar parte na religião deles. No entanto, reconheço o fato de que eles têm algo pelo que estão dispostos a morrer. Os cristãos deveriam entender o que significa desistir de sua vida por uma causa, país, aliança ou convicções, porque nós desistimos da nossa vida quando recebemos Cristo. Se não temos o mesmo tipo de paixão forte e coragem de nos levantarmos por nossas convicções, vamos perder o nosso impacto legítimo na sociedade para os homens-bomba. Morar na fé ao invés de morar na dúvida. Às vezes, a coragem traz uma vitória visível, como nas histórias dos nossos alunos, mas outras vezes não parece que as situações terminam em vitória. As pessoas do reino sabem que já têm a vitória, e quer vivam ou morram, o trabalho delas é permanecer na verdade do Evangelho. Na Bethel Church, vemos muitos milagres, bem como centenas de pessoas que são curadas a cada mês. Temos uma pessoa da equipe que lidera um time encarregado de manter o controle dos testemunhos para que eles possam se repetir. No entanto, às vezes as pessoas não são curadas, embora tenhamos lutado por elas. Karen Holt era assistente pessoal de Bill Johnson quando ele veio a Bethel 10 anos atrás. Um ano depois da chegada de Bill, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela recusou o tratamento, porque acreditava que Deus iria curá-la. Muitas pessoas estavam sendo curadas da mesma doença durante todo o tempo em que Karen esteve doente. Seu marido, que também era um dos pastores da nossa equipe, encorajou-a a procurar tratamento. Muitos outros membros da equipe da Bethel aconselharam Karen a obter ajuda médica. Ela estava convencida de que Jesus iria cuidar dela. Ela passou toneladas de tempo orando, lendo testemunhos de outros que foram curados de câncer, e voando pelo país e indo até os cristãos mais cheios de fé para que orassem por ela. Cerca de 3 anos depois, ela morreu. Estávamos todos atordoados. Alguns disseram que ela tinha desperdiçado sua vida, mas eu discordo. Karen escolheu morrer na fé ao invés de viver na dúvida. Karen morreu do jeito que viveu, confiando em Deus. Sua vida não foi um desperdício para aqueles de nós que fomos impactados por ela. A terra dos livres e o lar dos corajosos. No último par de anos, cerca de 2.000 homens e mulheres americanos morreram e muitos mais foram feridos na guerra do Iraque. É triste ouvir sobre as dezenas de vidas que estão sendo ceifadas todos os dias, mas a verdade é que todo mundo vai morrer um dia. A verdadeira pergunta que realmente devemos fazer é se estamos ou não vivendo. Quando deixarmos este mundo, terão nossas vidas servido, de fato, para alguma coisa? A maior tragédia em nosso mundo não é que muitos estejam morrendo para proteger nossas liberdades, mas que milhões estão vivendo sem qualquer propósito. A América é a terra dos livres e o lar dos corajosos, mas o que muitas pessoas têm esquecido é que, se não fossemos o lar dos corajosos, nunca teríamos nos tornado a terra dos livres. Esse lema não nos descreve tão bem quanto descreveu nossos antepassados. A vida de George Washington retrata essa coragem típica do reino. Ele estava convencido de que não poderia morrer até que cumprisse seu chamado de vida, que ele acreditava ter sido definido de antemão pelo seu Criador. Há muitas histórias de bravura de George Washington. Os soldados norte-americanos que ele liderou estavam mal preparados e mal equipados para a guerra. 1/3 deles não tinha sapatos ou camisas.
Eles lutaram com rifles de caça e tinham pouca formação. George, assim como William Wallace no filme Coração Valente, cavalgava para trás e para frente de suas tropas em seu enorme cavalo branco a exortar seus homens. Mas suas tropas muitas vezes recuavam na batalha, porque tinham medo. Em uma batalha em particular, George disse a seus homens que iria matá-los pelas costas se eles recuassem. Eles encontraram os ingleses e logo, fiéis à natureza, os soldados americanos se viraram e correram. George Washington cavalgou diretamente para a pior parte da briga, gritando: "Se recuarem, vou atirar em vocês pelas costas. Avante, homens! Voltem ou vou atirar em vocês." Todos fugiram, deixando George sozinho no campo. Washington estava tão furioso que cavalgou para a borda do penhasco, que estava bem na frente dos soldados britânicos, e sentou-se em seu cavalo, olhando para eles. O exército britânico inteiro descarregou suas armas nele, mas milagrosamente eles não o acertaram uma única vez. Depois do tiroteio, eles ficaram de pé e o aplaudiram. Em outra batalha, os britânicos acertaram 2 cavalos montados por Washington. Quando voltou para o acampamento, ele tinha 3 buracos de bala em ambos os braços de seu casaco, mas estava intacto. De fato, alguns historiadores acreditam que a incapacidade britânica em matar Washington foi o principal fator concorrente para que se rendessem. Um homem que não tinha medo de morrer levou muitos outros a viverem em liberdade. A verdadeira vitória. Em alguns aspectos, a violência é um modo de vida neste planeta. Jesus disse: "O reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força." MT 11:12. É evidente que nós, como cristãos, vivemos em um mundo que está cheio de violência tanto no visível quanto no invisível. É importante para nós compreender que nossas batalhas existem para serem a manifestação de sua vitória. Quando Jesus morreu na cruz, ele obteve o triunfo final. Nós já não lutamos pela vitória, mas lutamos a partir da vitória. A vitória nos é assegurada quando entramos na batalha. Por conseguinte, o último desafio não reside tanto na batalha em si, mas em levar o povo de Deus a entrar na briga. Quando o exército real se recusa a lutar e, em vez disso, se esconde do combate, ele é muitas vezes alvejado por um tiro nas costas, onde está desprotegido. Observe que a armadura de Deus de Efésios não tem proteção para suas costas. Estamos mal equipados para o retrocesso. Os cães da ruína guardam as portas do nosso destino. O que nós acreditamos ser o nosso obstáculo mais terrível é, na verdade, a porta para nossa maior vitória. Nossa maior conquista está do outro lado do medo. Coragem é a capacidade de avançar em face da adversidade para alcançar esses tesouros. Recontando os testemunhos do passado. Um dos desafios de levar cristãos a se envolverem na guerra é a falta de apreço deles pelos valores que moviam nossos antepassados a comprarem nossa liberdade com suas vidas. A história nos ajuda a nos conectarmos às virtudes pelas quais vale a pena morrer. Elas ficam escondidas atrás do véu do tempo, mas são a nossa herança. Elas são muitas vezes revestidas por palavras como honra, liberdade, valor, fidelidade e respeito. Nossos pais e mães fundadores trataram esses atributos invisíveis como países a serem protegidos e qualidades a serem passadas a seus filhos. Essas pessoas nobres não lutaram tanto para proteger a terra, mas para perpetuarem os princípios do reino. Quando esquecemos as façanhas históricas de Deus, começamos a vacilar na ausência de verdadeiros fundamentos. Isso frequentemente nos leva a recuar em direção a prazeres egoístas como se fossem um eufórico objetivo de vida. O resultado disso são guerras sendo perdidas antes que o inimigo seja sequer encontrado. O prazer é raramente encontrado no campo de batalha. O salmista abordou esse ponto. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus, e se recusaram a andar na sua lei. E se esqueceram das suas obras, e das suas maravilhas que ele havia lhes mostrado. SL 78:9-11. Ao recontar testemunhos, honramos o passado e nos tornamos conscientes dos antigos limites e fronteiras que foram confiados ao nosso cuidado. É através de testemunhos que capturamos a visão de nossos pais fundadores e compreendemos o quão importante é passar esses testemunhos adiante. O apóstolo João escreveu: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte." AP 12:11. Os elementos da vitória nos são recontados mais uma vez nessa passagem. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que vivemos a partir de sua vitória em vez de tentarmos obter a vitória. Os cristãos devem estar dispostos a atacar. Abola este conosco.
A guerra já foi ganha e a única coisa que resta é lutar as batalhas que vão selar a vitória. O diabo já foi derrotado. Jesus já arrancou os dentes da sua boca. O que ele vai fazer com você? Mascá-lo até a morte? A palavra do seu testemunho. Testemunhos nos lembram das repetidas façanhas de Deus, que ele tem realizado em nome do seu povo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. AP 19h10. Em outras palavras, os feitos miraculosos de Deus no passado estabelecem as bases para seus gloriosos atos em nosso futuro. Não amaram as suas vidas até a morte. Aí está novamente o poder daqueles que desafiam a morte. Estou convencido de que, uma vez que o medo da morte é vencido em nossas vidas, tornamo-nos uma força imbatível que as hordas do inferno não podem enfrentar. Quando o diabo perde a capacidade de nos assustar com a morte, ele se torna impotente em nossas vidas. Lidando com a mulher dragão. Essa revelação tornou-se real para mim há vários anos. Passamos por uma temporada que eu chamo de Vale da Sombra da Morte. Tudo começou quando um amigo nosso chamado Tracy Evans levou uma mulher chamada de a Mulher Dragão. Era uma mulher dragão diferente daquela da China. A Cristo. Jane, nome fictício, era uma mulher de 20 e poucos anos, cerca de 1,5 metros de altura, com longos cabelos castanhos lisos com uma raia loira em toda a sua extensão. Ela era muito musculosa, de olhar sisudo, com olhos castanhos profundos e um rosto esburacado. Ela tinha feito parte da igreja satanista em Tom LaVey, em São Francisco, por 2 anos antes de vir para Veaverville. A mulher dragão, Jane, era conhecida pelo que fazia nos bares. Depois de tomar algumas bebidas, ela se tornava como um animal, comia o copo e batia em vários homens no bar. Toda a gente na nossa comunidade a temia. Tracy estava trabalhando em nosso pequeno hospital rural quando a polícia trouxe Jane e a colocou na cela acolchoada. Ela tinha estado deslizando sobre sua barriga como uma cobra e sibilando como um gato junto a uma bomba de combustível de um posto local. Tracy a levou a Cristo em sua cela acolchoada. Mais tarde naquela noite, Tracy veio à nossa casa e nos convenceu a deixar Jane ficar conosco por um tempo. Então, o drama começou. Ela estava morrendo de medo do escuro, então dormia no sofá com as luzes acesas. Várias vezes por noite, ela acordava gritando e falando alto com os demônios que estavam atrás dela. Eu não dormi muito por semanas. Felizmente, nossas 3 crianças pequenas dormiam no andar de cima. Eu me levantava e orava com ela. Ela voltava a dormir, mas eu ficava por horas com meu coração saindo pela boca. Para piorar, outras coisas estranhas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas nos ligavam várias vezes ao dia e nos diziam que Satanás iria nos matar, destruir nossos filhos e fazer outras coisas repugnantes. As pessoas que ligavam nos conheciam pelo nome e sempre soava como se houvesse uma sessão acontecendo em segundo plano. Muitas vezes, quando eles ligavam, as luzes se apagavam na casa e as fotos caíam das paredes. O telefone também ficava mudo um par de vezes por semana enquanto eu estava falando com eles. Toda a minha família tinha pesadelos quase todas as noites e eu tinha constantemente um grande demônio com olhos vermelhos brilhantes me visitando à noite. Eu acordava após ter sonhos horríveis e o maldito estava no pé da minha cama. Isso me assustava de verdade. Eu suava frio e ficava completamente paralisado de medo. Isso continuou por mais de 6 meses. Nós teríamos chutado Jane de casa, mas ela estava sendo liberta e minha família e eu estávamos crescendo no Senhor como loucos. No meio de toda essa algazarra demoníaca, aconteciam milagres diários. Um dia, por exemplo, minha filha Shannon cortou o dedo e ele estava sangrando por todo lado. Jane estava segurando a mão sob a torneira enquanto Kate buscava um curativo. Kate orou pelo dedo antes de aplicar o curativo e o corte fechou e curou bem na frente de seus olhos. Jane foi ao delírio. Essa temporada em nossa vida era como viver em uma zona de guerra onde o céu e o inferno estavam colidindo violentamente. Porque perseveramos nesse tempo, Jane foi liberta e se tornou uma bela mulher. Infelizmente, algum tempo mais tarde ela escolheu voltar para o mundo. Como você pode imaginar, essa temporada ensinou a nossa família muito sobre a guerra e os caminhos tortuosos do diabo. Uma das lições mais poderosas que eu aprendi aconteceu através da experiência do demônio de olhos vermelhos brilhantes. Ele continuou se intrometendo no meu quarto à noite e nada que eu fizesse parecia fazê-lo sair. Eu o repreendia, orava e ungia o meu quarto com óleo, lia a Bíblia para o demônio e adorava Deus enquanto ele observava, mas ele recusava-se a sair. Parecia ser capaz de perceber que eu estava com medo dele. Bill Johnson diz: "Você só tem poder sobre a tempestade dentro da qual você tem paz."
Essa declaração faz referência à história de Jesus dormindo no barco durante uma tempestade. Ele acorda e acalma o vento, dizendo: paz, fique quieto. LC 8:23-24. O Senhor falou comigo e me disse que eu iria aprender o poder da paz. Lembrei-me das palavras de Paulo aos Filipenses: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. FP 1h28. Há algo na coragem que faz com que o inimigo saiba que já está derrotado, porque a coragem é imune à sua arma principal, o medo. Coragem é paz na tempestade, a incapacidade de se assustar com o inimigo. Quando podemos dormir na tempestade, ter calma em face à batalha e não entrar em pânico em meio à oposição, nós quebramos a espinha do diabo. Na noite após essa palavra do Senhor sobre o poder da paz, o demônio retornou. Meu coração disparou, minha cabeça estava girando e eu queria correr ou gritar. Jesus já tinha me dado uma estratégia para a vitória. Olhei por cima das cobertas e lá estava ele. Seus enormes olhos estavam vermelho brilhante enquanto ele me fitava. Eu olhei para ele e disse: "Ah, é só você." Então, rolei e voltei a dormir. Esse foi o fim das minhas visitas. A partir de então, eu parei de ter medo e comecei a aguardar ansiosamente pela batalha. Quando as pessoas demonizadas ligavam, pegava o telefone e compartilhava o amor e a misericórdia de Deus com elas. Eles não sabiam o que fazer comigo depois disso. Eles simplesmente desligavam. Não demorou muito para toda a esquisitice cessar. A coragem manifestada através da paz é uma poderosa arma de guerra. Afinal de contas, o Deus da paz está esmagando Satanás debaixo dos nossos pés. Veja RM 16h20. O reino não é lugar para covardes. João escreveu: os medrosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. AP 21:8. Você não pode ser um cristão e ser um covarde. A coragem é um dos atributos da realeza que não podem ser subestimados. Coragem não é apenas vista nas grandes façanhas aplaudidas pelos homens. Mais frequentemente, a coragem se encontra no silêncio de uma vida que se recusa a curvar-se à fossa de escuridão que diariamente tenta tragar nossas almas. Aqui está o tipo de coragem que vejo em algumas das pessoas que conheço. A coragem é vista em um menino de 8 anos de idade que vive em um bairro infestado de drogas. Ele nunca conheceu seu pai. Sua mãe é uma prostituta e viciada em drogas. Sua casa está cheia de violência, drogas, sexo e o pior da imundície conhecida pelo homem. Mas ele se levanta todos os domingos de manhã, veste-se com suas melhores roupas, que não são muito vistosas, e vai à igreja. Seus vizinhos tiram sarro quando ele passa por eles em seu caminho para a igreja com sua pequena Bíblia brochura esfarrapada que alguém lhe deu, mas ele os ignora, porque encontrou uma razão para viver. A coragem é encontrada em uma jovem que acaba por ficar grávida e sozinha. O que começou como a sua primeira experiência de finalmente ser amada, ou assim ela pensou que fosse, se transformou em incerteza e desilusão. Não há ninguém para apoiá-la. O namorado dela está desaparecido, seus pais estão divorciados, perseguindo outros amores, enquanto ela se encontra nas ruas sozinha mais uma vez. Seu futuro é um mistério e seu passado é uma miséria, mas ela escolhe se erguer acima de tudo. As pessoas lhe dizem para abortar seu filho, mas ela recebe seu bebê recém-nascido no mundo e dá-lhe o amor que ela mesma nunca recebeu. Ela é a minha heroína. A coragem pode ser observada em uma mãe de 3 filhos. Seu marido é um alcoólatra maníaco e furioso. A violência tornou-se um modo de vida para eles. Ela tem tentado fazer seu casamento melhorar por anos, mas ele não quer uma esposa. Ele quer uma escrava que possa comandar pelo medo e crianças que ele possa atormentar até a submissão. Ele não lhe dá nenhum dinheiro e nunca permite que ela ou as crianças tenham uma vida. Ela não tem habilidades de trabalho porque nunca quer deixar as crianças sozinhas na zona de guerra com seu pai fora de controle. Um dia, porém, ela decide que já chega. Ela leva as crianças e eles partem, sem saber para onde estão indo, mas percebendo que eles não podem ficar nesse campo de escravos outro dia. Ele ameaçou sua vida muitas vezes, mas ela escolhe a ousadia ao invés do medo e a vida ao invés da morte. Eles vão começar do zero e confiar em Deus para guiá-los. A coragem reside na jovem que vai para uma escola de ensino médio onde o número de virgens pode ser contado em 2 mãos. Todos ao seu redor estão fazendo aquilo e ela sente que a pressão dos colegas e do desejo sexual dentro dela está tentando derrotá-la. Entretanto, ela escolheu guardar a si mesma para o seu príncipe.
Ela percebe que o valor de sua virgindade está na luta que há em mantê-la desde o campo de batalha até a suíte de lua de mel, e ela está determinada a ir até o fim. A história é escrita por esses atos de coragem. E nenhum é melhor que o outro. Quando nos recusamos a nos comprometermos, tornamo-nos o povo que Deus pode confiar para levar sua glória ao mundo. A história registrará se nós, povo de Deus, nos ergueremos ou não com valor nesta dispensação para perpetuar os atributos reais de nosso Santo Rei ou nos desviaremos em medo para dentro da fossa de corrupção moral. Se falharmos, aqueles que lembrarem a nossa história também serão pegos na profundidade do desespero dela. Se formos bem-sucedidos e nos erguermos acima da lama de complacência dos nossos colegas, poderemos muito possivelmente deixar um legado que durará por toda a eternidade. Não podemos nos dar ao luxo de falhar. Devemos nos vestir de vigilância e correr para proteger as virtudes que foram transmitidas a nós. Com tanta coisa em jogo, devemos vencer a mais épica das batalhas.